Bom dia, senhoras vereadoras e senhores vereadores e todos os colegas aqui presentes. Vamos começar a nossa reunião de Câmara, abrindo para isso o período antes da ordem do dia. Senhor vereador Pedro Lopes de Mendonça. Bom dia a todos. Como? Dizer que o senhor vereador tem pré-inscrição vitalícia. Dois pontos apenas. Um é relativamente a mais uma comemoração do 25 de Abril, não é verdade? Uma manifestação na defesa dos direitos conquistados que tantos anos foram oprimidos por um regime que efetivamente, enfim, todos nós sabemos em que é que se apoiava, numa política, bem como em duas ou três famílias que, enfim, parece que hoje aí estão em beleza. Mas foi e no desenvolvimento do país. Foi esse o objetivo. Com o 25 de Abril retomamos a dignidade do país ao nível internacional, trouxe uma nova dinâmica, uma Constituição, um poder autárquico democrático, investiu-se na cultura, na educação e na saúde. Melhorou-se extraordinariamente, então, neste último campo, pelas construções que se fizeram ao longo do tempo, quer em termos de hospitais, quer em termos de chegarem às populações, quer na saúde, quer na educação. Por fim, festejar o 25 de Abril é defender o poder democrático todos os dias. Foi por isso que se fez o 25 de Abril e que se comemorou estes 39 anos sobre aquele dia 25 de Abril de 74, em que todos os democratas se empenham na defesa da democracia em Portugal. Quanto ao segundo ponto, recebi uma carta da urbanização Valparaíso, portanto, em que, para além de ser alguns elogios à Câmara, nota relativamente, porque aquilo é junto da Associação Alzheimer, ali na La Praia, e em que, portanto, peca exatamente por falta de estacionamento. A proposta deles é exatamente ver se naquela zona adstrita em que funcionaram as escolas, provisoriamente, onde tiveram lá uns contentores, se poderia ou não, portanto, alargar todo esse espaço, porque eles foram o principal prejudicado nesta situação, com esta construção. Sabe-se que aqueles prédios, portanto, contíguos, portanto, em frente da associação, não tiveram, portanto, garagens, portanto, foi num determinado período. Aquilo em leito cheia e, portanto, mesmo fazendo garagens, havia o perigo de exatamente, portanto, haver grandes inundações. Nesse sentido, é exatamente comungar um pouco com esta proposta daqui desta associação. Enfim, não é associação, mas é um conjunto de indivíduos que se uniram e fizeram um abaixo-assinado que apresentaram ao seu presidente e, no sentido, vem reforçar exatamente o pedido destes municípios. E nada mais tenho. Muito obrigado, Sr. Vereador. Não sei se haverá outros pedidos de inscrição. Não havendo, eu só 3 referências, até porque hoje é um dia intenso e poupamos tempo. A primeira, sobre as comemorações do 25 de Abril, a Câmara Municipal de Cascais associou-se com algumas iniciativas, das quais eu gostaria de relevar e aconselhar, para quem não teve ainda a oportunidade de o fazer, aconselhar no sentido de convidar a ver os vídeos que se fizeram sobre o 25 de Abril, que foram feitos só com prata da casa, portanto com colegas nossos, e a meu ver estão de excelentíssima qualidade. Eu próprio tive a oportunidade de dar os parabéns às pessoas que os produziram, porque de facto não envergonham ninguém, antes pelo contrário, acho que nos prestigiam a qualidade dos mesmos, e também o colóquio que houve no Mirita Casimiro, depois da apresentação do vídeo. O tema que foi escolhido foi falar sobre a censura na época da ditadura, e com um conjunto de participantes completamente insuspeitos do ponto de vista
simpatias ideológicas ou partidárias com esta maioria, de facto também relevaram com bastantes elogios a qualidade não só do vídeo, mas a qualidade da própria organização. Tivemos ainda aqui no Largo da Câmara, no próprio dia à tarde, com a juventude, com várias associações de juventude envolvidas e também de instituições do Conselho, e terminou neste fim de semana, enfim, ainda englobado nestas comemorações do 25 de Abril, uma homenagem a um ex-vereador desta Casa, mas não por ser ex-vereador desta Casa, por ser um homem também de Abril, José Jorge Letria, com os seus 40 anos também de intervenção através da poesia. E por isso mesmo penso que o comemorámos de forma digna e de uma forma atual e dentro do espírito, de facto, de sempre que damos algo como garantido, é a partir desse momento que arriscamos a perdê-lo. E, portanto, convém, e é de toda a atualidade, eu próprio participei, peço desculpa, estava-me a esquecer, em Carcavelos, onde a Junta de Freguesia, todos os anos, no 25 de Abril, tem umas comemorações que percorre com a banda dos bombeiros e com a Filarmónica da Sociedade Musical de Carcavelos, as ruas de Carcavelos, e portanto também lá estive presente, também com todo o gosto, e portanto foram estas as comemorações do 25 de Abril no Concelho de Cascais. Sobre a Organização Valparaíso, nós recebemos de facto essa carta também no e-mail da Presidência, foi encaminhado aos serviços a ver o que é que pode ser feito, pese embora que a sugestão que é dada de se utilizar o antigo terreno da escola, que é esse que o Sr. Vereador também referiu, estar neste momento cedido à própria associação para ali ser feito um espaço onde os próprios doentes de Alzheimer possam ter algum contacto. Enfim, eu não sou especialista técnico nestas matérias, mas que é de todo aconselhável que eles não fiquem confinados apenas e só a um espaço fechado e tenham também um espaço natural. Mas, de qualquer das formas, na zona envolvente está previsto ser feita toda a requalificação de estacionamento. Acredito que estacionamento, neste momento, em qualquer parte, é sempre escasso para as horas ponto em que é necessário, mas ainda assim atenuará ligeiramente o problema, até porque a própria Alzheimer terá estacionamento interno e, portanto, admito que só os visitantes, quanto muito, é que poderão estar a utilizar o estacionamento, sendo de Alzheimer, mas que é público, não é fechado. Por fim, também dizer aos senhores vereadores e aos senhores vereadores que nós iniciamos amanhã a terceira edição das conferências do Estoril. Já segui um e-mail para todos. Nós estamos em completo overbooking, portanto já estamos a 30% da capacidade limite, portanto 30% acima, o que não é... Enfim, sabemos que nem sempre está toda a gente que está inscrita, mas ainda assim já estamos em zonas de risco e por isso mesmo estamos muito limitados em aumentar, digamos, o número de inscrições. De qualquer das formas, obviamente, os seus vereadores estão convidados, já receberam o e-mail, pedia só que nos confirmassem a presença e queria fazer dois pedidos especiais, um ao Partido Socialista e outro à CDU. Eu tentei falar com os dois candidatos à Câmara que são conhecidos, não consegui, e também de acordo com o que já tem sido feito noutras edições, nomeadamente na primeira, porque a primeira é que foi em ano eleitoral, e tiveram lá presentes os candidatos à Câmara, pelo menos a doutora Leonor Coutinho, lembro-me bem de ter estado, pedi-lhes que transmitissem este convite aos candidatos, neste caso do Partido Socialista, e ao candidato do Partido Socialista, ao candidato da CDU, porque teríamos todo o gosto em que também estivessem presentes. São os candidatos oficiais, conhecidos, e, portanto, nesse sentido, teríamos todo o gosto em o fazer, mas não consegui falar por telefone. Tentei, mas não consegui fazer o contacto, portanto, talvez, sendo feito diretamente pela vossa parte, tenha maior grau de sucesso. E dito isto, entrávamos no... Sr. Vereador, faça favor. Não, é que realmente é de focar as iniciativas que efetivamente existiram aqui, nomeadamente aquelas que retratam
efetivamente o regime anterior e, por exemplo, essa iniciativa da censura foi exatamente enfim, não pude estar presente por motivos óbvios do 25 de Abril, mas por participação noutros locais. E por isso mesmo é que não pude estar presente. Entramos então agora na nossa reunião de câmaras, na ordem de trabalhos, que eu colocava à consideração das senhoras vereadoras e dos senhores vereadores a sua aceitação. Quem vota contra, quem se abstém, estão aceitos os pontos prévios e era por eles mesmo que íamos começar, e o primeiro deles tem a ver exatamente com as conferências do Estoril, que é a anulação, a revogação da proposta para a vinda de Mikhail Gorbachev, depois não me está a sair bem o nome, é russo, porque infelizmente teve um problema de saúde e teve que ser internado e, portanto, foi-nos comunicado que não poderá estar presente no Estoril e imediatamente se conseguiu que viesse alguém que, de alguma forma, representaria também um período importante da história europeia, que foi o ex-presidente polaco Lech Walesa. Mas ainda assim, portanto, esta é a revogação da proposta que eu ponho a discussão, não tem grande discussão, mas a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Atribuição de preço de capa do livro de Salões de Cascais, Etnografia e Linguagem. Quem não leu, aconselho a ler, até porque muitos de nós acredito que sejamos salões de Cascais e, portanto, encontraremos aí certamente algumas referências e, se não formos salões de Cascais, seremos salões de outros locais, pelo menos na zona envolvente a Lisboa. Foi o que eu aprendi na sessão. O que eu aprendi, não, aprendi muito mais, mas esta foi um dos temas que lá foi abordado. E, portanto, vou colocar a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com uma abstenção. O ponto 3 é um parecer prévio vinculativo da Câmara à aquisição de serviços de encadernações. Também coloco a discussão. Não havendo intervenções, votamos. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O quarto é o apoio à edição do livro O Engenho Humano e a Arte de Navegar, Embarcações de Ilírio Carapeto, que é uma atribuição de um apoio à freguesia de São Domingos, à Junta de Freguesia de São Domingos de Rana. Não se atribui apoios às freguesias, atribui-se apoios às juntas de freguesia. Portanto, mas deve estar bem na proposta, o título é que deve estar... estava a olhar para o vereador Piteira, mas não. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Apoio ao funcionamento das escolas do primeiro ciclo, despesas com consumo de água e energia, mas tem que ser votado depois do ponto 8, portanto não vamos já votá-lo. Cessação de efeitos de contrato de programa. Quem vota... faça favor. Sra. Vereadora, faça favor. Eu neste condições prévias que estavam previstas para a concretização dos contratos de programa e que, não se verificando, levam a que haja esta cessação. Porque, a nosso ver, são contratos de programa que seriam ou teriam em vista obras estruturantes e importantes para as localidades onde seriam implementados e feitas as obras, nomeadamente no mercado e na Feira de Carcavelos. Portanto, gostaria só de perguntar o que é que não se verificou e que impediu que avançasse. Muito bem. Eu tenho ideia de algumas, não terei ideia de todas, mas eu ia pedir ao Sr. Vereador Piteira Lopes que dissesse quais eram as que estavam aqui envolvidas e depois eu poderei complementar a informação. Sr. Vereador, faça o favor, se estiver em condições. Bom dia. Relativamente ao mercado de Carcavelos, no valor de 950 mil euros cada um, e a obra estava dividida em duas fases, a fase do mercado e a fase da feira.
A fase da feira só pode ser feita e só pode avançar depois de estar concluída a fase do mercado, porque elas interrelacionam-se uma com a outra. E a opção do município neste momento foi a feira, uma vez que tinha sido adjudicada ao abrigo da anterior lei, ou seja, não foi efetuado concurso público para aquela fase, uma vez que a lei na altura o permitia fazer por ajuste direto, e como temos tempo para terminar a fase 2 e lançar um concurso público para essa fase 3 da feira, não estamos a atrasar a obra e dá tempo de fazer a adjudicação por concurso público relativamente à fase 3 do mercado de Carcavelos, que é a fase da feira. Muito bem. Penso que estando esclarecido. De qualquer das formas, há uma redefinição de atrasos que estejam envolvidas e, tal como eu tenho vindo a referir, não haverá nenhuma obra que, pelo facto de querermos acelerar, possa ficar mais cara por essa via. Ou seja, que era muito comum, enfim, noutras circunstâncias, acelerar obras nesta fase final de mandato para poder ter. Não estamos em condições de o fazer, em condições do ponto de vista ético, mas também em condições financeiras e, portanto, também não o fazemos. E, nesse sentido, houve uma análise a todas as obras que estavam em curso para tentarmos perceber, enfim, toda a componente processual por um lado e, por outro, também na própria redefinição, porque não vale a pena estarmos com valores cativos para obras que ainda dependeriam de outras fases processuais. Dito isto, podemos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 7. Extinção de contratos de aquisição de serviços celebrados com as empresas Number One Multisserviços e Confor Limpa Multisserviços S.A. Não sei se o Sr. Vereador, isto é uma matéria bastante sensível, que tem acompanhado a Câmara nos últimos meses, mas, acima de tudo, dizer-vos o seguinte: tentámos tudo por tudo para que não chegássemos a este ponto. Tivemos algum ganho de causa, nomeadamente nas funcionárias da Number One, terem conseguido recuperar vencimentos que estavam em atraso, pese embora neste momento tenham, tanto quanto estou informado de sexta-feira, não deve ter havido evoluções, o mês de março em atraso. Mas, de facto, a empresa, ou o grupo de empresas, entrou num processo que é irrecuperável, a meu ver, pelo menos naquilo que é a relação com a Câmara Municipal de Cascais, e estarmos a adiar por mais tempo esta solução não me parece nada aconselhado, quer por via do interesse público municipal e também por via da salvaguarda dos direitos, neste momento, que as trabalhadoras têm. Por isso, está salvaguardado nas soluções que iremos apresentar e, portanto, que temos no ponto 9, está salvaguardado que todas estas colaboradoras da Number One têm colocação na nova realidade e, portanto, nesse sentido, trazemos o ponto aqui, a discussão e a votação. Por isso, passo a discussão. Não havendo intervenções, passo a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora o ponto 8, que é a 9ª alteração às grandes opções do plano e a 9ª alteração do orçamento de 2013, que também coloca a discussão. Passo a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria, com 2 abstenções. Vamos votar agora ao ponto 5, que estava pendente de termos votado este ponto, que é o apoio ao funcionamento das escolas do primeiro ciclo, despesas com o consumo de água e energia. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora também o ponto 9, que é a aquisição de serviços de limpeza para as instalações municipais pelo período de 6 meses, parecer prévio. Nós aqui também, há pouco não referi, dei também indicação, orientações, de que acompanhássemos todo o procedimento que a própria Assembleia da República fez, até porque tratava-se de matéria, enfim, que poderia suscitar algumas dúvidas de interpretação jurídico-legal, e nada melhor do que fazermos aqui, exatamente igual como a sede onde se fazem as leis fizeram, que é a Assembleia da República, e, portanto, é isso também que propomos. Por isso, passo a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. No ponto 10,
é o Plano de Promoção Turística Regional, adesão e transferência de verba para a Associação de Turismo de Lisboa, em que a razão também é porque há eleições já no próximo dia 13, na qual pretendemos ter uma participação cada vez mais ativa na defesa dos interesses do nosso Conselho. Não havendo pedidos de intervenção, passo a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Dá-se agora na ordem do dia, dá-se conta dos balancetes, dos despachos e entramos no ponto da Presidência. Atribuição de apoio à UCLA para a deslocação de representante da Câmara Municipal de Cascais à 29ª Assembleia Geral da UCLA, na cidade da Praia, em Cabo Verde, onde Cascais passará, tanto quanto eu espero que a Assembleia assim o vote, a ser parte integrante, e a razão deste apoio é, formalmente, portanto, a razão deste apoio é que fica muito mais barato as despesas serem feitas através da UCLA do que se fôssemos por nós diretamente. Portanto, coloco a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos à Administração Financeira, que é a aquisição de parcela de terreno com uma área de 152 metros quadrados, a desanexar do prédio urbano sito em Santo Isidro, Birre, em Cascais, junto à Escola Primária de Birre. Está em discussão. Passo a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos à gestão patrimonial, que tem 4 pontos, que os coloco os 4 a discussão e depois, eventualmente, a votações separadas, se assim o entenderem. Não havendo intervenções, penso que podemos votar em conjunto. Sra. Vereadora, força, faça favor, Sra. Vereadora. Sr. Presidente, peço-lhe que façamos a votação em separado, porque neste caso, particularmente no ponto 5, que é o único em que a votação será diferente, é a questão que já tem sido amplamente discutida aqui da alienação de parcelas de terreno para aumentos de logradouro e a questão do planeamento urbano, de maneira que, nesse ponto, será a abstenção justificada desta forma. Então, começamos exatamente pelo ponto 5. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com uma abstenção. E agora sim, vamos votar os pontos 6, 7 e 8. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Pontos são apoios a coletividades, que coloco a discussão. Penso que posso votar todos em conjunto. Vamos votar em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora, no ponto 12, que é para adiar, a pedido da... É assim, Sra. Vereadora? Sra. Vereadora Conceição Cordeiro? O ponto 12, que é os horários de funcionamento, a pedido da própria Comissão de Trabalhadores, que pediu mais uns dias para poder analisar e para poder dar parecer, pese embora nós estivéssemos hoje em condições perfeitamente legais de poder aprovar este ponto. Mas ainda assim, fica adiado à espera do parecer da Comissão de Trabalhadores, que na próxima reunião de Câmara certamente já estaremos em condições, até porque eles pediram até ao dia 2 de maio. Passamos então à gestão territorial com 4 subpontos, que os coloco também em discussão e depois eventualmente em votação separada. Sra. Vereadora Teresa Gago. Obrigada, Sr. Presidente. Especificamente no ponto 15, em zona sensível de parque natural, tem o parecer do ICN, daí ser a abstenção e não ser o voto contra, como foi num ponto semelhante que aqui veio a reunião de Câmara anteriormente. Até a única exceção, se quiser votar os outros pontos em conjunto. Muito bem, já agora só uma pequena explicação. Eu conheço bem este processo. É um processo que se arrasta há muitos anos na Câmara Municipal de Cascais. Está em perímetro urbano do Parque Natural. Portanto, temos que distinguir o Parque Natural, nem todo ele tem a mesma... Estou a dizer isto porque, por exemplo, na outra votação, depois alguém quis fazer polémica, não estou a dizer que não foi nenhum dos seus vereadores, mas alguém quis fazer polémica, lá estávamos nós aqui a urbanizar, e era um processo que tinha anos e anos e anos. Mas, e era em Parque Natural, só que era dentro do perímetro urbano que estão definidos, os vários perímetros urbanos que estão definidos em Parque Natural. Este processo em concreto foi objeto de uma grande negociação e redefinição do próprio desenho urbanístico, porque é uma zona
o projeto que havia compromisso da Câmara sobre esse projeto no passado, tinha por má identificação das plantas, estava implantada aí sim numa linha d'água, e portanto com questões de risco de cheias, que desta forma estão atenuados. O projeto urbanístico pode não ficar tão bem, mas fica bem no sentido de salvaguardar melhor os riscos de cheias. Pese embora existir ali confinante com esta operação, já há outras operações que essas sim estão em completo linha de cheia, linha de água, a fazer até alguns perdões que pensamos que esta operação vai atenuar um dia que haja algum problema. Esta própria operação vai atenuar os problemas a jusante que entretanto já estão lá criados e esses não há nada a fazer. Mas dito isto, votamos o ponto 15. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com uma abstenção. E agora votamos os pontos 13, 14, 16 e 17. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos agora às obras municipais, que têm a ver com a reformulação da Estrada das Neves, segunda revisão de preços provisória. Esta, dentro daquilo, não era legal, não era obrigação legal, mas tal como foi o compromisso de trazer aqui sempre que sejam relevantes. Neste sentido, passamos a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Entramos no ponto de intervenção territorial. Serviços de manutenção aos sistemas de antifurto instalados nas bibliotecas do município de Cascais, parecer prévio. Passo a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora no ponto da juventude, com 5 subpontos, que os coloco os 5 à discussão e depois eventual votação separada. Faça favor, Sra. Vereadora Teresa Gá. Obrigada, Sr. Presidente. As dúvidas são relativas a um só ponto, que é o ponto 22, que é o projeto Promofte, em que eu gostaria de perguntar qual é que é o regime laboral que é aplicado neste programa. Fala-se em bolsas, em períodos de ocupação de tempo entre 3 horas a 1 mês, com uma duração máxima de 6 horas por atividade. No entanto, abrange pessoas dos 15 aos 25 anos, em que a remuneração pode ser feita quer ao jovem em si, quer aos encarregados de educação, no caso de ser menor de idade. Portanto, o que eu pergunto aqui é como é que é o regime laboral que é aplicado, porque, inclusivamente, se obrigar, e obrigará em princípio, não é? A declaração de IRS e a inscrição na Segurança Social pode ser, inclusivamente, pernicioso no sentido em que as pessoas perdem a isenção do primeiro ano de Segurança Social se tiverem atividades remuneradas. Portanto, queria perguntar como é que se vai passar. Muito bem, são questões pertinentes, às quais certamente o Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes tem respostas também bastante esclarecidas, e eu pedi ao Sr. Vereador então para dar esses mesmos esclarecimentos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não conseguirei dar todos os esclarecimentos colocadas a nós próprios, antes de efetuarmos este tipo de apoios. O que eu posso é fazer chegar à Sra. Vereadora o parecer jurídico que foi solicitado sobre este assunto e dizer e afirmar que trata-se de um apoio através do pagamento de uma bolsa e, portanto, não é um rendimento nem tem qualquer questão laboral. E, por isso mesmo, se trata de uma bolsa e não de um vencimento ou de uma remuneração. Mas farei chegar o parecer que temos sobre esta matéria. Estamos com aqui alguma exigência de urgência ou de tempo, ou poderemos neste ponto aguardar pela próxima reunião de Câmara e, entretanto, estar pedido esse parecer que esclareça as dúvidas da Sra. Vereadora? Julgo que podemos adiar, sim. Sim, ele é para começar em setembro. Para começar em setembro. Temos tempo. Eu, de qualquer forma, penso que isto insere-se dentro das mesmas circunstâncias que se ainda era outras coisas, nomeadamente no voluntariado jovem, exatamente a mesma coisa. Há menores de idade, maiores de idade, enfim. De qualquer das formas, convém esclarecer e, portanto, não havendo essa urgência, não há razão para estarmos aqui a propor já a votação. Sr. Vereador Teresa Gá, de qualquer das formas, o ponto está adiado para a próxima reunião de Câmara. Força, força.
Vou só pedir ao Sr. Vice-Presidente que siga só com a reunião, enquanto eu vou ali momentaneamente. Queria agradecer, enquanto o Sr. Presidente não se ausenta, ter-se antecipado o meu pedido. De facto, com o esclarecimento e ter tempo para haver o esclarecimento. Mas atrever-me aqui a pedir um esclarecimento adicional depois ao Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes, porque na previsão da despesa diz que é para começar em abril, maio de 2013, salvo erro. De maneira que é só por causa desta questão da urgência, embora agradeça evidentemente o adiamento, e assim que for agendado, depois então estaremos em condições de votar. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Então passamos à votação, estando o ponto 22 adiado. Se concordarem, colocarei todos à votação. Do ponto 20, 21, 23 e 24. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos aos pontos de ambiente, que são 2 pontos, ponto 25 e 26. 25 é a alteração da Constituição da Comissão Técnica para a fiscalização de equipamentos de jogo e de recreio, vulgo parques infantis. E o 26, época alinhar 2013, atribuição de apoio a associações de nadadores salvadores, que se trata do apoio que damos anualmente por ampliarmos a época balnear, ou seja, antecipamos a abertura e prolongamos para fins de setembro. Coloco à discussão? Não havendo intenção. Coloco à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos aos pontos de cultura, que são só 2 pontos, ponto 27 e 28. Ponto 27, atribuição de apoio à Associação Destreza Cinzenta. E o ponto 28, apoio anual ao Quarteto com Piano de Moscovo. Coloco à discussão. Coloco à votação. Quem vota contra, quem se abstém, também aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto de educação, único ponto. Atribuição de apoio financeiro à SERSICA para o pagamento das despesas realizadas com as atividades terapêuticas complementares e transportes no ano letivo 2012-2013 no âmbito do acordo de colaboração com esta instituição. Coloco à discussão. Coloco à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos aos pontos de desporto, ponto 30 e 31. Ponto 30, contrato de programa de desenvolvimento desportivo com o Grupo Musical e Desportivo 31 de janeiro. Ponto 31, contrato de programa de desenvolvimento desportivo com a SERSICA, Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Cascais. Coloco à discussão. Coloco à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos aos pontos de desenvolvimento socioterritorial, que também coloco à discussão. Coloco à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora no ponto da habitação e desenvolvimento social 2 pontos, 38 e 39, também que coloco os dois à discussão. Não havendo intervenções, passo a votação. Em conjunto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E temos agora o ponto de diversos, que por serem diversos, coloco cada um deles a discussão separada. O ponto 40, que é a aprovação de proposta de protocolo, que é uma ratificação do despacho do protocolo da cooperação das farmácias do Conselho de Cascais entre a Câmara, as farmácias e organizações. Coloco a discussão. Não havendo intervenções, passamos a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 41. Não sei porque é que os senhores vereadores estão tão exuberantes neste ponto, mas enfim. Este não é mais do que a extensão já anterior de outra votação que aqui tínhamos feito, por isso é que eu fiz por despacho, porque era necessário fazê-la. Passamos agora ao ponto 41, International European Association Congress, jantar de 22 de abril, parecer prévio, que coloco também a discussão. Senhora Vereadora, faça favor. Sr. Presidente, neste caso abster-me-ei apenas por uma questão de forma, porque segundo percebi da proposta, o jantar já se efetuou e justificadamente, ao que parece, o orçamento terá chegado não atempadamente de ser realizada uma reunião de Câmara. E neste momento estamos a votar então a atribuição do apoio. Quer dizer, e a única coisa que
que dá vontade de dizer, quer dizer, por sorte o orçamento não foi ainda mais elevado, senão provavelmente estaríamos a aprovar um valor mais elevado ainda, desejavelmente, e penso que o Sr. Presidente estará de acordo, não é? Estas coisas vêm antes, portanto é só por uma questão de forma lamentante que não ter podido vir antes da reunião de Câmara. Estou de acordo, à exceção de que, se o orçamento tivesse vindo superior, era negociado para não vir superior, que é o que temos vindo a fazer em milhares outras circunstâncias. Não é uma questão de sorte, é uma questão de engenho. É que, de facto, aquele objetivo que coloquei, que é fazer mais, melhor e com menos, tem que ser cumprido. Por outro lado, também, aqui é de relevar, já que foi mencionado o ponto, e não ficarmos só com esta discussão, de facto, de ser sempre aconselhável estes pontos virem antes da realização, pelas razões que a Sra. Vereadora também já referiu, não veio, mas convinha também relevar aqui a importância que foi deste Congresso para a região, porque tivemos aqui uma grande quantidade de operadores turísticos internacionais a nível da realização de congressos e queremos acreditar que foi dado um passo determinante, pelo menos por aquilo que foi manifestado pelos próprios, que alguns deles, a esmagadora maioria, não conheciam a região do Estoril, de facto termos aqui excelentíssimas condições para realizar congressos e, portanto, aguardemos que dê frutos muito superiores ao valor deste jantar, a possibilidade de ter aqui outros congressos e de organizar aqui outros congressos em Cascais, por via de ter sido possível eles terem tido este contacto com a nossa região e, portanto, terem ficado muito satisfeitos e agradados e portanto, voltarem cá mais vezes com os seus clientes. Dito isto, passávamos então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com uma abstenção. Entramos agora no ponto de informações, em que se dá a informação das listagens dos compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da autorização genérica de janeiro a março, sendo que este ponto deverá ir para a Assembleia Municipal. A apresentação do relatório anual da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização das Águas de Cascais, informação à Câmara. Também o relatório de atividades, projetos e serviços na área da comunicação e informação da Divisão de Juventude, assim como os comunicados aos órgãos de comunicação social. Dito isto, estamos no fim de reunião de Câmara, antes das 11 horas, pelo que teremos que aguardar pelas 11 horas, que foi as horas a que todos os senhores munícipes que se inscreveram estarão para falar. Eu não sei se esta questão das 11 horas é regulamentar. É regulamentar. É regulamentar mesmo, não é? Não, não é isso, porque senão iria sugerir que nas próximas se antecipasse a hora da intervenção dos munícipes, nem que para isso tenhamos que aprovar aqui uma alteração ao próprio regulamento e, portanto, se for regulamentar, se não for, passa a ser a informação de que as intervenções poder-se-ão realizar às 10h30 ou algo assim. Mas eu ainda assim vou arriscar ver se já estão aqui alguns senhores munícipes que se inscreveram, estando, podendo já falar, íamos também adiantando caminho. Se não estiverem, obviamente, serão chamados à hora que estava determinada. Temos o primeiro... Poderá ter havido aí alguma falha com o Sr. Vereador Olímpio Magalhães e com a Sra. Vereadora Teresa Gago. Mas ainda assim eu iria então chamar o Sr. Vítor Manuel Liote Pereira da Cunha ou a Sra. Fernanda Portugal Ferreira Marques. Não estão. A Sra. Leonor Jesus Martins, faça favor. Obrigada. Sr. Presidente, eu venho aqui para fazer um apelo para arranjarem a minha rua, Travessa dos Navegantes 12B, que as pedras de mármore ao meio estão todas partidas, do princípio ao fim. Era necessário mudarem as pedras e ficar aquilo em condições. Por cada carro que passa é um barulho infernal. Passam caminhões de lixo, passam as de cerveja, passa todo o pesado e ligeiro ali, por aí abaixo.
Eu agradecia ao Sr. Presidente, se faz favor, se punha mão nisto. Mandava fazer aquilo em condições. Tenho aqui os papéis, já são 2 vezes que eu faço reclamação para a Câmara. Em janeiro, até agora, nada. Tenho aqui os papéis. Muito bem, eu também tenho. Também os tenho aqui junto comigo. Como? Para dar-lhe informação do seguinte. De facto... Posso ir aí? Não, eu Vou ia ir. pedir agora era que desligasse só o seu microfone, que é para o meu poder ser ouvido. Muito obrigado. Não é necessário, porque eu tenho aqui os papéis que a senhora nos fez chegar e as fotografias, tenho cá tudo. E tenho mais do que isso, tenho também o que, entretanto, os serviços foram desenvolvendo, nomeadamente a nível de orçamentos. Só para informação, esse problema que tanto a afeta tem um investimento reduzido, diria eu, de 891 euros, portanto, às vezes, de facto, não é a questão do dinheiro, mas para lhe dizer que, neste momento, os serviços já têm orientações para avançarem com a requalificação. Para fazerem aquilo que a senhora, ao fim e ao cabo, nos está a pedir que façamos. Portanto, eles têm essa indicação de fazer essa intervenção. Está aqui o orçamento, está aqui o Sr. Diretor Municipal de Obras, que tem, a partir de agora, essa mesma orientação para poder avançar com este orçamento que aqui tenho, que, como referi, são de 891 euros. Portanto, não é um valor sequer elevado. E, portanto, esperemos que se tu... Não vamos já fazer a obra. Portanto, neste momento são... Não, já agora. Quer dizer, será dentro do planeamento que a Direção Municipal de Obras tem, que irá fazer. Agora será, espero eu, em curto espaço de tempo. Não lhe posso neste momento dar, porque estava pendente, de facto, de fazer o levantamento do orçamento, de quanto é que custava a intervenção. Está feito o orçamento, são 891 euros, e nós iremos fazer essa intervenção no mais curto espaço de tempo possível. Não, de nada. Eu é que agradeço o seu interesse e a sua participação. Pode, se quiser. Se não quiser, pode ficar connosco, teremos todo o gosto disso. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu passo agora a chamar a Sra. Dona Maria Natália Marques. Muito bom dia a todos. Eu venho apresentar uma situação de uma varanda que eu tenho ilegal. Dia 20 de março de 2012, eu recebi uma intimação da Polícia Municipal para tomar conhecimento da denúncia. Depois incitei logo contactos com a empresa e os valores para legalizar a varanda são exorbitantes e eu não tenho. No dia 23 fiz uma carta ao Presidente da Câmara a pedir ajuda e até hoje o único feedback que tive da Câmara foi um processo de demolição e agora um processo de legalização. As taxas são elevadíssimas. Eu já recebi, agora quando me inscrevi para a reunião, já recebi os dados sobre as taxas, que há a possibilidade de pagamento de prestações, isenção ou redução. Dirigi-me ao urbanismo, mas não percebi o que é que era preciso fazer. As duas pessoas que me estavam a atender não tinham opiniões idênticas e, como estava muito perto já da reunião, eu resolvi vir para ver se resolve esta situação, porque ou, de facto, tenho 60 dias, acaba agora em maio, para entregar o processo de legalização, ou, de facto, a Câmara me ajuda, ou então eu vou ter que tirar a varanda fora. A varanda faz muita falta, tenho mais de 20 anos, é só para uma questão de climatização da casa, mas, se tiver que ser, legalizar não consigo. Muito bem, eu vou pedir ao Sr. Vice-Presidente para dar os esclarecimentos necessários. De qualquer das formas, Sra. Dona Maria Natália Marques, conforme também o referiu, carta à Câmara. Ela já foi posta há mais de 20 anos, foi tirada. De qualquer das formas, também dizer o seguinte, depois poderá falar a seguir ao Sr. Vice-Presidente dar os esclarecimentos. Nós temos, de facto, ou seja, nós não agimos
nestas matérias só agimos por reação, ou seja, por denúncia. Sim, foi por denúncia. Não fazemos por ação nossa. A qualquer das formas, e não fazemos também de esclareço, porque a situação que a senhora está a referir está, ao longo dos anos, foi praticada no Concelho de Cascais por outros municípios e, portanto, se assim fosse, nós não temos depois capacidade também de estar a penalizar agora toda a gente. Agora, havendo uma denúncia e, de facto, havendo uma violação de lei, nós temos que agir, porque senão recairia sobre nós essa mesma ação. De qualquer dos modos, primeiro, existe a intenção de, sendo legalizável, nós iniciarmos todos os procedimentos para legalizar. Há circunstâncias em que isso, infelizmente, nem sequer é possível, portanto, ou seja, porque viola outras leis e outros regulamentos, nomeadamente o Plano Diretor. No caso em concreto, há mecanismos que lhe possibilitam legalizar a varanda. Não é? E é isso que o Sr. Vice-Presidente lhe vai dar, independentemente de depois ter um contacto com os serviços que a orientem na melhor forma de o fazer. Mas o Sr. Vice-Presidente terá em condições de lhe dizer em concreto o que é que tem que fazer. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia. Dizer-lhe o seguinte, a possibilidade que tem, que lhe hoje é oferecida de poder legalizar, é algo que nós introduzimos na última regulamentação, utilizando um certo tipo de caixilharia, ou seja, havendo uma uniformização de caixilharia e respeitando um conjunto de normas, permitimos essa legalização. Repare que até há pouco tempo atrás isso nem era possível. Nem podíamos estar a discutir isto que estamos agora a discutir, que é, nem podíamos legalizar, ou seja, só podíamos discutir a sua demolição. E repare que no Concelho de Cascais temos mais de 6 ou 7 mil situações dessas. E como o Sr. Presidente disse, e bem, nós temos atuado perante denúncia, portanto aí não podemos fazer de outra forma. Quando lhe é colocada esta possibilidade de legalização, é ao abrigo desta nova regulamentação que nós colocamos para tentar uniformizar as fachadas, por um lado, e depois tentar também desembrulhar este nó que temos, que é estes milhares de situações destas que temos no Conselho. E, portanto, não podemos fugir na legalização ao cumprimento estrito da caixilharia que nós obrigamos a que seja usada, nem ao pagamento das taxas, isso não temos hipótese. Em relação aos pagamentos das taxas, especificamente, deixe-me dizer-lhe o seguinte. Nós temos 2 artigos no regulamento de taxas, que é o artigo 12 e o artigo 14º. O artigo 12 permite o pagamento das taxas a prestações. E, portanto, não sei se isto resolve o seu problema, mas o pagamento de taxas a prestações poderia ser uma solução, e aqui é o meu colega Nuno Piteira Lopes, que tem área financeira, que poderá autorizar este tipo de saída. O artigo 14º, isenções por natureza social ou relevante interesse económico, é uma questão que tem que ser deliberada em Assembleia Municipal. Eu devo-lhe dizer que, do meu ponto de vista, não se enquadra a sua situação em nenhuma destas, porque esta questão de natureza social é para situações de facto que não se enquadram especificamente na sua situação e, portanto, eu não vejo, mas salvo a melhor opinião dos meus colegas, hipótese de enquadrar a sua situação na isenção total das taxas, que é enquadrá-la no artigo 14º, porque não há relevante interesse económico para o Conselho e a situação de natureza social, apesar de não estar suficientemente escalpelizada no próprio regulamento, percebe-se a intenção do legislador, neste caso de quem regulamentou, que a natureza social é outra que difere daquela que nós temos na presente situação. E, portanto, aquilo que eu acho que pode ser um caminho para tentarmos ajudar à solução é utilizarmos o pagamento em prestações das referidas taxas, tentar enquadrar tudo aquilo que tem que fazer para enquadrar em termos urbanísticos a sua varanda a forma mais económica possível, mas não vejo outra solução que não passe por estes 2 caminhos. Vai poder falar já, só há uma dúvida que colocou que tem a ver com os 60 dias para apresentar o projeto. De facto é assim que está determinado, mas pode ainda assim nesses 60 dias pedir prorrogação dos mesmos, desde que fundamente e que seja evidente que está a tratar do assunto, não meramente dilatório só por isso. Enfim, este é o seu esclarecimento. Tem agora, se quiser intervir novamente, faça favor.
Sr. Presidente, eu preciso saber os custos efetivos e as prestações que poderão vir a ser. O custo é elevado. O custo da Câmara anda à volta dos 800 euros. Agora, quantas prestações são? Quer dizer, em prestações é ok, se forem 2 é mau, se forem em 10 já é razoável. O Sr. Vice-Presidente vai dizer quanto é. Nós temos aí alguma flexibilidade em termos da diluição do prazo em que isso pode ser concretizado, mas o Sr. Vice-Presidente vai dar essas indicações. Não, o único critério que existe é que o valor da prestação não seja inferior a uma unidade de conta de 102 euros. Portanto, terá que ser repartido, não podendo ser inferior a 102 euros. Cada prestação não pode ser inferior a 102 euros e, portanto... No caso, será 8, pela sua informação. Muito obrigado. Certo. 7. Muito obrigado. Eu chamava agora o Sr. Fernando Castro, que, tanto quanto eu percebo, é exatamente uma circunstância idêntica, mas ainda assim, faça favor. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, meus senhores e minhas senhoras. E só pedido para pôr o microfone mais alto. Isso. Muito obrigado. Ora, o que me traz aqui é baseado quase na mesma coisa da Natália, mas confrontado com umas ideias que parecem algo esquisitas. Eu custa muito a aceitar que, para legalizar uma varanda, eu pague tanto como o preço de uma varanda. Não, há qualquer coisa aqui que não me parece muito correto. Porque, entre as taxas da Câmara, que são à volta de 800 euros, mais o trabalho da arquiteta, mais as cópias, mais as plantas, isto vai para 1.300, 1.400 euros. É o preço da varanda. Portanto, há aqui qualquer coisa nesta situação que não me parece muito correto. Mas pronto, ok, são as taxas da Câmara, já percebi, pode ser diluído. Outra coisa que eu gostava de perguntar é que eu fui à Câmara, há um projeto de 5 pessoas que pode ser metido em conjunto. Queria saber se as taxas a pagar é no valor total de um projeto ou se cada pessoa vai ter que pagar as suas taxas tal como se metesse em processo individual. Por outro lado, havendo já um processo aprovado de uma inquilina em que a Câmara tem uma resma de papéis, onde está o processo todo aprovado, porque é que toda a outra pessoa que quiser legalizar vai ter que meter novamente esses mesmos papéis que o outro processo existe aprovado? Quando poderia haver um requerimento baseado no número de processo total aprovado, em que as pessoas pagavam a taxa que tinham a pagar, e estando conforme o que a Câmara aprovou, era muito simples. Acho que a Câmara não é nenhum armazém de papel, como tal, deverá facilitar estas coisas todas. Sr. João Castro, deixe-me começar por lhe dizer que os termos que utilizou, de que é muito estranho, é muito esquisito, eu diria que é muito estranho, muito esquisito nós fazemos coisas ilegais. É verdade, sim, senhor. Portanto, ou seja, nós não podemos estar agora aqui numa posição como se estivéssemos dentro de toda a legalidade e, portanto, esse tipo de avaliação, vou-lhe ser franco, não o aceito para a Câmara, nem na sua componente política, que é esta que está aqui, nem na componente técnica. Portanto, nada tem de estranho, nem nada tem de esquisito. Porque às vezes, a partir destas qualificações, depois vêm outras atrás delas que eu não posso de maneira nenhuma aceitar. As taxas não são o valor da varanda. Qualquer das formas, o que lhe posso dizer é que, se tivéssemos que fazer comparações sobre a equidade de cada uma destas intervenções, era sobre o valor do património que fica enriquecido pelo facto de estar legalizado. Ou seja, aqui há os metros quadrados a mais que passa a ter legais dentro de sua casa, e esses metros quadrados legais têm um valor por metro quadrado, que é conhecido do mercado, e que lhe garanto que são muito superiores ao valor que estamos aqui a considerar em sede de taxas, que são os 800 euros. Em relação à terceira questão, se vários podem meter o mesmo projeto, vários podem meter o mesmo projeto, e, portanto, aí também, nos custos adicionais, nomeadamente com técnicos que tenham que ser contratados para fazer os desenhos, de facto, será a dividir por aqueles que integrarem o projeto, mas isso é um problema entre particulares. A última questão que colocou é se pode ou não beneficiar de processos já existentes na Câmara. Há uma deliberação nossa também que permite, por economia processual, recuperar peças que estejam já dentro da Câmara. Não sei se será o caso, porque como também, enfim, não é
do conhecimento de todos os municípios, mas a própria frente de qualquer prédio é uma propriedade comum, ou seja, constitui-se como uma unidade e, portanto, é um bem público para aquele conjunto de pessoas que ali habita. E, nesse sentido, mas são os meus, e estou a olhar para a sua doutora, que é uma colega nossa que tem aqui a componente, não é nenhuma das que está aqui, está exatamente na plateia, mas que é uma das nossas colegas que tem esta, que desempenha estas funções e com grande competência, mas de facto não me parece que o caso da varanda possa aproveitar a varanda do segundo esquerdo para depois fazer o projeto para o segundo direito. Isso não pode. Elas são Agora, absolutamente iguais. Como? São absolutamente iguais. Não são, à luz da lei não são, e agora aqui já não é uma lei municipal, é uma lei nacional, não são. Pode haver algumas peças processuais que possam ser aproveitadas, não me parece ser manifestamente o caso. De qualquer dos modos, os projetos estão à disposição dos técnicos, estão à vossa disposição, mas aqui mais dos técnicos, porque de facto são eles depois que têm que saber o que é necessário do ponto de vista também técnico, e portanto isto são os conhecimentos que eu lhe posso adiantar, mas de facto nada de estranho nem de esquisito existe num processo desta natureza, a não ser ele ter sido feito sem licença. Tem agora mais 2 minutos, se quiser utilizar. Não vou utilizar, até porque certamente haverá pessoas com mais interesse para falar, porque isso... A discussão da legalização, e porque fiz uma obra ilegal, é um facto, portanto, mas por aí acho que não deveríamos entrar por esse caminho para legalizar uma obra que fiz ilegal e que eu assumo que foi ilegal, que eu terei que pagar taxas que não fazem assim muito sentido. Mas pronto, ok, e respeito a posição do Sr. Presidente da Câmara. Para, isto não é uma multa, porque Não, tem a evidente, multa. evidente. Quer dizer, se fosse... Isto é como se tivesse o prédio a ser feito de raiz. Isso são taxas, exatamente. Não, Isto não ser está feito de incluído uma raiz multa. fazia a mesma coisa, percebe? Agora, se pensar que o metro quadrado pode valer, não tenho aqui avaliações, nem sou avaliador, mas um metro quadrado pode valer 2.000, 3.000 euros em limite, quer dizer, estamos a falar, estou a usar a sua informação, 4, 5 metros quadrados, portanto estamos a falar de 8, 9, 10, 11 mil euros de valor acrescentado. E, portanto, nesse sentido, são 800 euros, não parece ser algo que seja exagerado. Mas, de qualquer das formas, tenha noção que em Cascais as taxas urbanísticas são das mais caras do país, não tenho dúvidas sobre isso. Foi também, já agora para o esclarecer, foi também a forma de nós contermos a expansão urbanística do Conselho. Agora, não podemos estar a definir taxas urbanísticas para uma varanda, para um prédio, para uma moradia. Acredito eu que quando o Plano Diretor Municipal, a proposta que está em revisão, for aprovada, aí nós possamos baixar ligeiramente as taxas urbanísticas, já que elas foram utilizadas como contenção da expansão urbana do Concelho. Já que não tínhamos outros mecanismos legais para fazer essa contenção de expansão. Era bom também que se tivesse a noção, e eu percebo aquilo que o Sr. Presidente está a dizer, é que aquele espaço já existe. A única coisa que eu não criei espaço nenhum, aquele espaço existe, está aberto. Portanto, sujeito à degradação do prédio, porque se nós não fecharmos as varandas, que a degradação é maior, vai-me dizer que se há que não, mas alguma poupança faz, por isso a gente as fecha. Não é só para ganhar algum espaço, também é verdade. Mas pronto. Obrigado. Obrigado. Mas estou-lhe a dizer isto, não quero estar aqui com nenhum moralismo. Eu, quando casei, a minha primeira casa tinha uma varanda excelente, que no fim ficou fechada, não é? Portanto, sim, mas isto não é uma questão, não é uma questão de moralismo pessoal, quer dizer, mas de facto é assim que as coisas acontecem. Muito obrigado. Muito obrigado, bom dia a todos. Eu chamava agora o Sr. José Natário Pedro. Se estiver presente. Não estando o Sr. João Dias, também não está. O Sr. Jorge Duarte da Cruz, que também ainda não está. Também ainda não está. E agora podemos estar aqui até às 11 horas, sempre a voltar ao princípio, mas já agora vou ver se já chegou o Sr. Vítor Manuel Liote Pereira da Cunha ou a Sra. Dona Fernanda Portugal Ferreira Marques. Também não. Então suspendo a reunião de Câmara por meia hora e iniciamos dentro de meia hora a própria reunião de Câmara. Muito obrigado.
encontram 2 dos municípios que estavam inscritos. Eu não sei quais são, mas tinha aqui o Sr. Vítor Manuel Liote Pereira da Cunha ou a Sra. Dona Fernanda Portugal Ferreira Marques, não será o caso. E o Sr. José Natário Pedro, também não será o caso. O Sr. João Dias, também não será o caso. O Sr. Jorge Duarte da Cruz, faça favor. Não, será aqui no púlpito. Tá. Então, muito bom dia. Em primeiro lugar, gostava de agradecer ao Presidente, vereadores e seus assistentes por todo o desempenho que têm feito no nosso Conselho. Eu estou aqui como pai, derivado a uma situação que se passa no Jardim de Infância sobre a alimentação. Ultimamente a alimentação não vem nas devidas condições, mal confeccionada, fria e outros problemas mais pessoais. Eu vou pedir à Sra. Vereadora Ana Clara Justino que possa dar os esclarecimentos que podemos dar. Faça favor, Sra. Vereadora. Aí da Torre. Exato. O Jardim da Infância da Torre é servido pela empresa Ital. A empresa ganhou o concurso de fornecimento de refeições e para o JI da Torre o fornecimento tem que ser feito a quente, uma vez que, por motivos que nós ainda não conseguimos debelar, o serviço de fornecimento em diferido não se consegue ainda que aconteça naquela escola. Por questões de corrente, o que for, há ali qualquer problema que nós ainda não conseguimos debelar. Nós estamos conscientes da falta de qualidade que algumas das refeições apresentam. Temos estado com a escola e recebemos os comentários da escola sobre um fornecimento que não estava nas devidas condições e que voltou para trás, causando, obviamente, transtorno à escola, mas visto atempadamente e, portanto, não houve, obviamente, aquele fornecimento não se executou. Mas, de qualquer modo, é uma questão com a qual temos que confrontar a empresa. Há, obviamente, razão no sentido que algumas das refeições vêm notadas pela escola pela negativa e isso não pode acontecer. E, portanto, é uma das razões pelas quais nós vamos ter que confrontar a empresa, porque independentemente de ser a empresa vencedora e de ter vencido em termos de leilão com um preço muito abaixo do normal, o caderno de encargos não mudou e, portanto, há uma série de aspectos que não podem ser contornados no fornecimento de refeições das escolas, neste caso, ou em todo o lado, mas neste caso até as escolas. Vai ter mais ainda uma oportunidade só de dizer o seguinte. Eu tenho estado a acompanhar isso com a Sra. Vereadora. De facto, estamos neste momento com problemas em 2 escolas, é na vossa e na de Birre. Há total disponibilidade da nossa parte, interesse, se assim quiser, em fazermos uma visita, inclusivamente às unidades onde as refeições são confeccionadas. E estamos a fazer toda a ação e pressão sobre a empresa para que ela corrija no mais curto espaço de tempo. Eu estou só agora aqui com uma dúvida se é nesta, se é na de Birre que temos aquele problema do quadro não aguentar a carga. É nesta, Sr. Presidente. É nesta. Não é para corrigir, é só para acrescentar. No caso da Torre, o fornecimento. O caso específico que o pai veio apresentar, em que a comida não estava em condições de ser apresentada, o fornecimento a quente propicia este tipo de acidentes, que obviamente não pode acontecer, mas o fornecimento a quente quer dizer que a comida é transportada a quente e isso obviamente altera muitas vezes a qualidade da alimentação se algum procedimento não for correto e por vezes acontece. Nós o que temos preferencialmente nas escolas do Conselho é o fornecimento em diferido, ou seja, a comida é transportada a frio e isso corrige em grande parte os problemas da falta de qualidade da comida quando ela é apresentada, embora seja mais exigente a nível de qualificação dos funcionários da empresa, porque o manuseamento dos fornoconvectores exige qualificação e exige perícia. O que também pode ser uma das questões. Mas no caso do JI da Torre, nós ainda não conseguimos corrigir o problema
elétrica, aparentemente, que permite o funcionamento dos fornoconvectores e, com isso, o fornecimento em diferente. Muito bem, mas tratando-se de uma matéria que, enfim, que é urgente, porque é todos os dias, eu vou pedir para, juntamente com a Sra. Vereadora e com o meu chefe de gabinete, que se veja a possibilidade, inclusivamente, e com o nosso Departamento de Obras, a possibilidade, inclusivamente, se é de alugar como é que se diz, um gerador, se há outra solução qualquer, enquanto a própria Ital não tem capacidade de ultrapassar os seus problemas. E, portanto, isso eu espero ter uma resposta tão rápida quanto seja necessário, mantendo-se a nossa total disponibilidade e interesse para receber a Associação de Pais, como Associação de Pais, e de convidar os pais que assim o queiram, de visitar as unidades de confecção de onde vem aquela refeição. Qualquer das formas, a minha preocupação foi se uma coisa é a comida estar, enfim, na qualidade que é exigida, outra coisa é estar em má qualidade, no sentido de ser passível de ser prejudicial à saúde, nomeadamente então aqui, enfim, que até hoje isso não aconteceu. Qualquer das formas não justifica de forma alguma que ela não esteja nos níveis de qualidade, nos padrões de qualidade que estão contratados e que são exigidos. Qualquer das formas, vamos tentar ultrapassar, porque na outra escola é mais complicado, não se consegue ultrapassar com a questão do gerador. Vamos ultrapassar isso para já, até a própria Ital ter capacidade para o fazer. Porque se isso for feito, ou seja, se houver capacidade de energia elétrica suficiente e adequada, então todos os problemas se resolvem, porque a comida é transferida a frio e depois é aquecida normalmente na escola. Tem agora 2 minutos, se quiser utilizar. Muito obrigado. Mais uma vez gostaria de agradecer pessoalmente a todo o desempenho que têm feito e, como pai, porque mesmo em termos de funcionários eles são excelentes, é um bom jardim, simplesmente foi a alimentação. Mais uma vez, obrigado e bom dia para todos. Muito obrigado. De qualquer das formas, agradeço as suas palavras, mas qualquer um dos que está aqui não faz mais do que a sua obrigação e para a qual também se disponibilizou quando concorreu. Muito obrigado. Não sei se está a Sra. Dona Silvana Garnel. Está. Faça favor. Penso que é a mesma coisa, só que da outra escola. Bom dia. Chegar aqui, há uma movimentação por parte da Câmara já em relação a este assunto. Eu sei, não só porque aquilo que as crianças vão transmitindo aos pais, mas também por aquilo que as educadoras nos têm dito. E, portanto, eu achei que deveria vir, visto que inclusivamente me inscrevi já há algum tempo, mas, de facto, a primeira situação que acontece tem a ver, precisamente, também com a representação da aldeia de Juso, porque eles não conseguiram inscrever-se e, portanto, pediram-me para eu vir cá. Eu represento o BIR1, sou a segunda representante dos pais, e aqui também me pediram, enviaram-me um e-mail com algumas situações que, se calhar, algumas são coincidentes e outras não. A questão de se servir comida estragada aconteceu em BIR. As crianças não a comeram, é verdade, mas os tabuleiros de peixe vinham estragados. Pronto. E depois disso ter acontecido, foram comprados frangos no jumbo para as crianças comerem nesse dia. Aquilo que eu penso que acontece aqui não tem só a ver com a confecção, tem a ver com o transporte também. Porque a comida é confeccionada em Alfragide, nós temos uma marcação no dia 3, ficaram-me a confirmar para irmos ver a confecção da comida, e aqui neste momento aquilo que eu penso é que no transporte ela se está a estragar, não tem só a ver com a confecção. Pronto. Esta é a minha primeira avaliação de tudo aquilo que temos vindo a fazer, o trabalho diário com as crianças e com as educadoras. É de facto outras situações, os acompanhamentos não são suficientes, há uma série de questões aqui, porque a sopa é feita com fécula de batata, e estamos a falar de crianças entre os 3 e os 6 anos, estamos a falar de peixe servido com espinhas, é impossível crianças destas idades fazerem a separação do peixe, com esse tipo de problemas. Falamos inclusivamente de arroz cru, batatas cruas, e, portanto, estamos a falar de facto, que isto ultrapassa um bocadinho o que é o razoável nesta situação. Já nem falo pela quantidade de comida que é servida, que muitas vezes falta, porque um filete de peixe tem que ser dividido por 2 crianças, por exemplo, ou um hambúrguer.
que agora isso também já foi corrigido, porque os pais efetivamente também reclamaram, mas isso aconteceu e é comum na aldeia de Juso também acontecer. Pronto. E depois temos uma situação aqui que a aldeia de Juso refere em relação às emendas, que já não são alteradas há 3 anos, que inclusivamente esta situação foi reportada e só alteraram 2 pratos, entretanto. A situação também da formação das pessoas que estão a aquecer a comida. Ou seja, muitas vezes a comida é aquecida, é servida às crianças e vai torrada, com sabor a torrado. Ou seja, quem está a fazer esse serviço provavelmente não sabe utilizar os equipamentos ou não teve formação para isso. Temos aqui, por exemplo, a situação da comida de segunda-feira é entregue à sexta e fica o fim de semana todo na escola. Se acontece aqui um problema de energia, o que é que vai acontecer na segunda-feira com a comida que é servida às crianças? Pronto. Depois disso, eu sei que é difícil estas questões, porque estamos a falar de uma empresa muito grande, mas aqui acima de tudo o que estamos a falar é de crianças e estamos a falar de crescimento delas saudável. As educadoras dizem que não é da sua competência e bem, e que reportam, fazem relatórios diários, semanais. Sim, mas neste momento a ITAU não reúne as condições para satisfazer aquilo que nós precisamos, que é um crescimento saudável para as nossas crianças. Muito obrigado. Enfim, aqui o que eu lhe quero dizer é o seguinte, é que aqui não há empresas grandes nem empresas pequenas. O que há aqui é uma intolerância da nossa parte para que todos os prestadores de serviço, em geral, portanto, não só nestas matérias, tenham que cumprir aquilo a que concorrer. Inclusive está em concurso público também nova contratação, o que, enfim, é limite, não deixa de ser uma forma de pressão sobre as próprias empresas prestadoras. Agora, sobre isto, o que quero dizer, quer eu, quer a senhora vereadora, temos um limite de tolerância 0, ou seja, não há limite de tolerância. Nós temos estado a acompanhar, estão equipas da Câmara, estão equipas de uma auditora externa a fazer esse acompanhamento, agradecendo nós, enfim, embora também acho que é uma obrigação, e eu também como pai, agradecendo nós aos pais também estarem connosco, pelo menos a passarmos a informação, até para que alguma que possa vir truncada ou mais filtrada poder estar evidente. No caso da BIR, há 2 problemas de facto que identificou, que é a questão do transporte, que não se colocava na questão da torre, e eles estão a fazer em Alfragide, não estão a fazer em Alfragide. Isso é onde eles dizem que estão a fazer a comida. Infelizmente estão a fazer a comida num outro estabelecimento onde não é pressuposto, outro estabelecimento no Conselho, onde não é pressuposto fazerem a comida. Não sei se essa será a causa, não sou técnico, em princípio não será essa a causa. A causa que está aqui é que eles, quando estão a fazer quando eu estou a chamar isto à colação, é quando eles estão a fazer num outro estabelecimento de ensino do Conselho, alguma componente dos custos que estão agregados ao valor que eles se colocaram, que é a água, a eletricidade, que é a Câmara nesse estabelecimento que está a pagá-los, não é? E, portanto, isso só, enfim, em português muito corrente, porque não deveria ser assim, mas, quer dizer, nem justificação há para qualquer quebra de poupança em prejuízo da própria qualidade, porque, neste caso, até a margem estaria mais suportada, porque a água e a eletricidade estariam nesse outro estabelecimento. Portanto, nós estamos, e a senhora vereadora está muito em cima disso, os nossos serviços de educação estão muito em cima disso, e mantém-se aquilo que eu disse há pouco ao outro pai, na outra escola, a nossa total disponibilidade e interesse em ter uma linha direta convosco, para sermos alertados para situações que possam ocorrer, e de, obviamente, visitar as instalações, mas as instalações onde eles estejam a fazer a confecção da comida e não levarem-nos a um sítio qualquer que não seja aquele que está pré-determinado. De qualquer das formas, não há, o que eu quero garantir é isto, não há tolerância rigorosamente nenhuma. Quer dizer, no momento em que nós começamos a admitir a possibilidade de haver uma tolerância, enfim, a partir daí é saber qual é a medição de tolerância e depois